Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais um Discípulos Podcast e dessa vez vamos falar do quadro Investidores do Reino. E nessa noite, para esse quadro, nós convidamos alguém muito especial. Ele, que é líder do Adevec Street, ele também é fotógrafo, ele também toca violino. Eu vou até ler porque senão vou me perder. Ele é fotógrafo, músico, tocador de violino, é um verdadeiro artista a serviço do reino. Nesse quadro, Investidores do Reino, vamos falar sobre a questão da missão, evangelismo nas ruas, missão e as estratégias que nascem dos desafios. Eu estou falando de um personagem, de alguém, de uma pessoa que vive tudo isso desde muito pequeno. Eu quero aqui já apresentar nessa noite, para esse quadro Investidores do Reino, Adonai Amorim. Seja muito bem-vindo ao Discípulos Podcast essa noite. Estou muito feliz de receber você aqui. Boa noite, Adonai. Boa noite. Para mim é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite desde já. E a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre esses temas. Espero que seja uma noite abençoadora, né? Amém, amém, amém. E para começar, Adonai, eu falei de algumas características ou de algumas coisas que você já fez e já é. Mas se apresente um pouco mais. Queremos conhecer, as pessoas que nos acompanham querem conhecer quem é o Adonai Amorim. De onde vem, de onde, onde faz parte, como é que surgiu essa questão de missão na sua vida? Fala um pouco pra gente. Então, como o Ivan bem apresentou, eu me chamo Adonai, né? Missão para mim, eu acho que sempre teve no meu coração, desde muito pequeno. Tive a graça e a honra de ter nascido num lar cristão. Aliás, lar cristão não, porque na verdade minha mãe era cristã, a nossa situação era bem complicada ali, né, no seio familiar. Minha mãe morava junto com minhas tias também, então era uma casa da minha avó que morava todo mundo junto. Então não era um lar cristão. Mas a minha mãe conheceu a Cristo e desde criança eu me via dentro da igreja. Enquanto meus irmãos às vezes faltavam EBD, eu acordava sozinho. Minha mãe ficava lavando lá roupa, fazendo comida e eu ia para a igreja que ficava 2 quarteirões da minha casa. Então, acredito que eu sempre tive eh, isso dentro de mim queimando para estar servindo ao Senhor, para estar mais aprendendo sobre a palavra. Então, desde muito pequeno, quando tinha viagens missionárias, tanto criança como adolescente, eu estava nelas. Ainda que minha casa não fosse, eu estava lá participando dessas atividades. Então, quando eu lembro assim dos meus primeiros passos em missões, eu me lembro de viagens ocasionais na igreja, com os adolescentes, com os jovens, eu participando. E assim, Adonai, quando que você entendeu, de fato? Você falou aí um pouco dessa trajetória, da questão de ir à igreja, de sempre estar ali com o coração ardendo para estar se envolvendo, mas quando que você entendeu que realmente missão era teu chamado? Tá. A gente entra aqui num âmbito bem complicado, porque na verdade a minha visão sobre chamada é um pouquinho diferente. Gostei disso, gostei disso. É, eu não acredito, propriamente dito, que o chamado é algo específico para a gente fazer, mas eu acredito que o nosso chamado é ser filho, é ser adorador. E dentro disso, em temporadas específicas da nossa vida, eu acredito que isso pode se parecer de uma forma diferente. Então, por exemplo, eu tenho conversado muito sobre isso com alguns amigos e eles me perguntam, Adonai, como é que você acha que vai ser? Você acha que missão é um chamado para a sua vida inteira? E eu sempre respondo, primeiro, que eu não acredito que o chamado missional, na verdade, não acredito que a questão missional seja um chamado, mas na verdade é um convite a todos os cristãos, né? Concordo Todo contigo. mundo precisa entender que Jesus nos deixou essa orientação, né? Indo por todo mundo pregar o evangelho, que é até algo que na nossa Bíblia, a forma como foi traduzida nos dias de hoje, né? Ela vem para o ide, e isso Isso, muda um pouquinho a nossa perspectiva da ordenança de Cristo. Mas quando a gente vai olhar no original, está escrito no gerúndio. isso. Então é indo por todo mundo. E isso muda bastante, pelo menos para mim, muda completamente a ideia dessa ordenança, porque quando eu penso em ide,
eu tô pensando que eu preciso deixar um lugar para ir para outro. Concordo contigo. Mas quando eu penso indo, eu penso que é algo contínuo. Enquanto eu faço isso, eu prego o evangelho. Então, eu vou para minha faculdade, eu prego o evangelho. Perfeito. Eu vou para minha escola, eu vou para o meu trabalho, eu estou no supermercado, sabe? Não importa. Enquanto eu estou fazendo o que eu faço, eu prego o evangelho. Então, Perfeito. Isso corrobora com um texto que diz o seguinte, que a gente precisa primeiro ser testemunha do Senhor em Jerusalém, uhum, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Isso se encaixa perfeitamente com aquilo que você está falando. Por isso que eu concordo que é bom nós consultarmos aquilo que foi a língua original do que foi escrito o texto para que a gente tenha um entendimento correto, né? Porque quando você fala ide, dá uma ideia de locomoção à distância. Eu aham, preciso sair de um local para poder cumprir esse chamamento. Quando, na verdade, entraria em contradição que o texto fala, olha, vocês vão ser essa minha testemunha, vocês vão falar do evangelho do reino primeiro em Jerusalém. Ou seja, você não precisa sair. Você fala exato. lá, na faculdade, Vocês não nas estão vizinhanças. aqui? Então permanece É aqui. isso aí, falem aqui. Falou aqui? Ok. Vamos para a Judéia? Vamos para outra cidade? Vamos para outra, Samaria? Depois vocês vão para o fim da terra. Então Uhum, aí dá uma completude do processo do exatamente. evangelizar, né? Então eu concordo contigo plenamente, a gente está falando de Bíblia. A gente não está Uhum, falando de achismo, a uhum, gente não está falando daquilo que a gente pensa, a gente está falando de Bíblia. Hermeneuticamente, você está correto. E eu uhum, concordo contigo de que a questão do evangelizar e de obedecer o chamamento do Senhor começa no seu metro quadrado. uhum, exato. Começa no seu metro quadrado, né? E E assim, Adonai, então, você explicou a questão de como você entende a questão do chamado. E eu gostei disso, porque eu entendo dessa maneira. aham. A pergunta foi proposital. Mas ainda não expliquei, mas não respondi Exato, a a gente sua vai chegar agora. pergunta. Agora responda a minha pergunta. É. Então, desde criança, na verdade, eu já entendia isso. Eu lembro que nas escolhas que eu ia fazer, tipo assim, tudo que custava alguma coisa que direcionava para o futuro, como escolha de faculdade, ou, sabe, tudo que apontava para mim para o futuro, eu sempre tinha uma pergunta muito intrínseca, tá, tudo bem, eu vou escolher isso. Mas onde é que fica a mão do Senhor dentro dessa escolha? Então eu lembro de uma ocasião que eu fui prestar prova para a faculdade e eu não tinha certeza se Deus me queria fazer nesse curso. Eu sou formado em bacharel, violino, especialização em violino, mas quando eu fui fazer, a minha oração foi: Deus, dentro do que eu tenho hoje, o que eu vejo é essa faculdade. E eu peço ela ao Senhor como um presente. E se lá na frente, e claro, na época, aquilo era o que eu mais queria. Dentro das coisas de opções que eu tinha, era o que eu mais queria na minha vida. É algo que eu amo fazer, que eu amava fazer, tocar em orquestra. Esse sempre foi o meu grande sonho quando eu pensava nesse aspecto eh, mais aqui terreno, né? De profissão. Mas eu falava, mas eu sei que se um dia o Senhor me pedir, ele vai ser seu. Essa faculdade é tua. E eu deixo. Porque isso, embora o Senhor não tivesse falado para mim exatamente como se pareceria o meu futuro, onde eu estaria, se seria num campo missional como a gente conhece hoje, se seria dirigindo uma igreja como pastor, evangelista, tipo assim, eu não sabia como era. Uhum, Mas eu sabia que o Senhor teria o meu 100% da minha vida, fazendo algo para Ele. Então isso sempre foi intrínseco. Eu não sei responder em que momento eu soube, porque para mim isso sempre foi uma convicção muito grande no meu coração. Eu lembro, eu estava vindo para cá e eu estava lembrando de uma ocasião que aconteceu com minha irmã. A gente era criança, devia ter uns 6, 7 anos de idade. Eu tenho memórias muito, desde muito novo, assim, memórias muito boas. E eu lembro que a gente estava numa igreja, a minha irmã ela era muito mais sensível do que eu ao toque do Espírito Santo. Ela foi batizada no Espírito Santo muito antes de mim. Foi batizada quando criança, foi batizada só com uns 12, 13 anos de idade. E ela estava chorando, sentindo a presença do Espírito Santo. Eu olhei e falei: eu não estou sentindo, mas eu quero isso. E tipo assim, eu fui lá e comecei a orar para sentir a mesma coisa. Então eu não sei em que momento, sabe? Isso começou, mas eu sempre quis muito. Eu só queria isso, sabe? Não sei se deu pra deu explicar. perfeitamente. Claro, deu perfeitamente. O importante é que o desejo, né, ardente a respeito disso aconteceu e Deus atendeu.
Tem uma frase muito bacana que eu ouvi de um primo meu, o César, né? Que ele inclusive ministro louvor. Beijo, César. É, o César, ele diz o seguinte, em uma das ministrações dele, louvor, ele ministrando, ele falou assim, ó, Deus reage à medida da nossa fome e sede. Eu achei aquilo fantástico, cara. Uhum. Eu fiz, meu Deus do céu, né? Ainda me arrepio ao falar novamente isso, porque aquilo veio como uma verdade tão certeira dentro do meu coração que eu fiz, é isso, né? Deus responde à medida da nossa fome e sede. Quanto mais desejo e sede você tem por Deus, Deus fala assim, ó, eu vou dar agora, meu filho, agora, porque Deus tem essa inclinação de abraçar os seus filhos daqueles que se aproximam dele. É aquela questão que as pessoas falam, Deus não tem filho preferido. Deus Uhum. não tem. No entanto, Deus acaba, vamos se dizer assim, se mostrando para aqueles que se aproximam dele. Isso é um fato. Então, quanto que você se dedica a se aproximar e a conhecer os mistérios de Deus? Vai dizer o quanto que Deus vai se revelar para você. Se você não ora, se você não lê a palavra, se você não ora, se você não jejuma, quanto que você quer ter de Deus, queridão? Não vai ter, né? Então Deus não ia revelar isso para você se você não desejasse de maneira ardente, como você nos compartilhou, essa questão de sentir o Espírito Santo como sua irmã estava sentindo. Uhum. Aquilo foi tão sincero, eu falei assim, eu vou lhe dar, então. A gente acabou de vir do acampamento dos jovens, né, da igreja, Sim, e você talvez possa ter visto aí como os jovens vi, voltaram vi sim. mais ardentes, né? Sim, E uma das frases que mais marcou esse acampamento para mim, e alguns testemunhários que marcaram para eles também, foi uma frase que a gente falou parecido com... Na verdade, foi essa frase, a gente só acrescentou um pouquinho mais, que você citou. É... Que Deus, ele sempre vai responder o nosso nível de fome. E se você tem fome, pode ter certeza que há pão na mesa. uau, Então, eu acho que isso marcou o nosso acampamento, porque à medida com que a gente percebia que a gente tinha mais fome, existia mais do Senhor sendo depositado nas nossas vidas, sabe? A gente vivia algo inacreditável, tipo assim. Mas a gente queria mais, tinha mais. E o tinha Senhor mais. chegava e surpreendia. Então, essa realmente é uma verdade. Se você quer do Senhor, não importa o que seja, existe mais. É Ah, verdade. Ezequiel, né? Isso. Ezequiel, o rio. Ah, Sim, tem águas, já tá em um nível de água muito bom. Tipo assim, a água já tá lá no seu lombo. Beleza. Mas tem mais águas. tem Ó, águas mais águas que profundas. vão. Exatamente. Sempre tem mais. Sempre tem mais. Deus é uma fonte inesgotável. Esgotável. Sempre vai ter mais. Que maravilha. E nesse seu processo, eu vou começar do final. Vamos lá. Nesse seu processo de se envolver com o reino de Deus na questão de missões, você já visitou algum país, Adonai? Já. Em missões já. Também. Quais foram os países? Em missões só em um. Foi na Bolívia. Bolívia. É, em E, missões eu e fui na assim, e Bolívia. teve algum desafio ou alguma experiência assim marcante nesse processo de evangelismo internacional? Eu acho que a cultura, é, a forma como as pessoas eram na rua, a acepção delas para o evangelho, mas assim, para mim era tudo muito aventura, né? Então era desafios, eu gostava de ir lá, eu gostava de testar o quanto elas estavam abertas mesmo, então a gente ia, na verdade a gente até, eu confesso que eu achei menos dificultoso do que as pessoas realmente falavam. Mas as pessoas falavam que lá era muito fechado. Então não sei se era eu que estava muito eufórico, mas a gente sempre conseguia uma boa abertura com todo mundo. Mas eu acho que a principal mesmo era a cultura. Você chegar num ambiente e você saber que ali já você não podia se comportar da mesma forma que era no seu país. E assim, e além da cultura, o que mais te tocou na experiência de evangelizar um povo estrangeiro? Além da cultura, né? Que é totalmente diferente. Mas o que mais, assim, tu falou, caramba, isso aqui. É, eu acho que para mim o que foi especial foi a graça que o Senhor deu para o idioma. Eu acho que isso foi porque, como eu falei, eu não senti essa dificuldade das pessoas receberem o evangelho, muito pelo contrário. Eu senti que as pessoas estavam muito abertas para ele, apesar da gente estar em um país também que o evangelho em determinados lugares era bem precário, porque também tinha muitas regiões indígenas. Então, acabava que também tinha alguns trabalhos que tentavam
missionais nessas localidades, mas não eram tão aceitos. Mas eu acho que, assim, o que mais me tocou foi a questão da graça que o Senhor deu. Não só para mim, que falava o idioma e saiu falando melhor, mas para meus amigos, que existia essa graça, eles não saberem o idioma, eles metiam lá o portunhol, mas existia uma comunicação muito boa, sabe? Do pessoal, inclusive em La Paz, que o idioma é um pouquinho mais complicado. Eles falam muito mais rápidos, porque eles vêm diretamente dos povos maias, né? O idioma deles. Então eles falam um outro idioma que agora eu esqueci o nome. Então eles tinham essa dificuldade muito grande porque é um espanhol muito mais enrolado por causa desse outro idioma. Mas existia essa fácil compreensão, sabe? Mesmo com a diferença dos idiomas, a gente percebia que era graça do Senhor, O Deus de Babel agindo, né? o Deus de Babel. O Deus que criou as Exatamente. línguas, né? Agora eu acho que o lugar que eu tive assim uma experiência que talvez tenha sido a mais dificultosa não foi nem lá, foi aqui no Brasil mesmo, em Jardim Gramacho, em algumas outras comunidades que a gente vivenciou, que eram comunidades carentes e nível de periculosidade, que eu posso Sim, falar, sim. bem alta, bem alarmante. Então a gente ia em algumas ruas, o pessoal tava com a K-47, tipo Uau. assim, era só esse nível de arma. Quem joga CS, né, Sim, sabe? ficava besta. Sim, sim. Mas era esse nível de pessoas que a gente abordava, que a gente conversava. Teve uma experiência que eu fazia parte de um movimento que se chamava Dunamis, né? Que se chama Dunamis. E lá eles visam muito Atos 2 como os tempos de hoje ainda. Sim, Como a própria palavra diz, né? Os dons foram dados para a manifestação para que eles crescem, o povo cresça. sim, sim. Então eles creem muito nessa abordagem evangelística. Então a gente saía orava por palavras de conhecimento, palavras proféticas. A gente tinha uma dinâmica que era a gente pedia era o tesouro. A dinâmica se chama tesouro. Então a gente orava por pessoas específicas. A gente pedia ao Senhor imagens de pessoas, ou roupas, nomes, e a gente fazia um caça ao tesouro. Então a gente ia atrás disso. Então tinha um amigo, por exemplo, que se chamava Pedro, e teve uma impressão sobre um rapaz que também se chamava Pedro. E ele vinha, o Senhor dava uma mensagem para ele. Esse Pedro está passando por isso, por isso e por isso. E a gente foi lá, fez o caça ao tesouro, a gente conseguiu encontrar algumas pessoas. A gente abordou um traficante, que ele estava com uma dessas armas grande, e a gente pediu para orar por ele. Ele baixou a arma, colocou no colo e recebeu oração. Fechou os olhos, tipo assim, Uau. toda a guarda ele baixou, recebendo oração. E a gente seguiu o caminho. Quando a gente tava para voltar, a gente não tinha avistado esse Pedro ainda. Quando tava para voltar, esse rapaz que a gente tinha abordado lá no início chegou no telefone conversando com uma outra pessoa. E ele falava: Ô Pedro, será que você pode orar aqui pelo meu amigo, pelo seu xará? Ele é de outra comunidade, mas ele queria que você orasse por ele. E era exatamente o Pedro que meu amigo tinha recebido a palavra. Que sensacional. Então era esse tipo assim de coisa, mas eram experiências muito boas, muito poderosas que a gente tinha, mas a gente tinha essa dificuldade de estar em lugares que literalmente a gente estava correndo riscos, né? Teve uma que a gente teve que sair às pressas, correndo, mas era muito bom e satisfatório. É exatamente numa questão que eu queria entrar, que era os desafios, né? Os desafios das pessoas que vão para a missão ou que vão cumprir, né, o chamamento do Senhor. E você falou agora de alguns deles, né? Uhum. Da questão da periculosidade, da dificuldade de entrar em algumas comunidades e de se deparar com um cenário que tu fala assim, caramba, eu só vou porque eu tô com o Senhor, porque senão você não iria, né? Então, qual seria algum outro desafio que você possa lembrar, mesmo aqui no Brasil, que você enfrentou e falou assim, caramba, e o Senhor de alguma forma operou, deu estratégia, sabedoria, e vocês concluíram ali a missão? Teve algum que você lembra? Deixa eu ver. É, Esse já é bem pesado. teve esse, eu acho que teve um outro também que a gente foi numa outra comunidade, era numa escola, na verdade não era escola, era como se fosse uma creche. Era crianças órfãos.
E tinha 5 minutos ou 10 que a gente tinha chego, literalmente na frente do portão, começou um tiroteio. E tinham acabado de assassinar 3 rapazes. Não, 2 rapazes, perdão. Caramba. 2 rapazes. E na hora, tipo assim, as tiazinhas só que falaram, se abaixa todo mundo. Porque literalmente, os tiros estavam passando a 2 metros da gente. A gente tava encostado na porta e do outro lado da porta tava o tiroteio acontecendo. E depois foi só a preocupação como a gente sairia, né? E quando a gente saiu, a gente ainda viu os corpos lá, os policiais. E um dos rapazes tinha acabado de ir lá para deixar o filho. Então, tipo assim, tinha recebido um livramento o filho, porque senão o filho também teria morrido. Sim, Então, as dificuldades eu acho que em si era essa, mas eu acho que a outra grande dificuldade talvez não seja em si uma experiência missional que você esteja perguntando, mas eu acho que vale também falar que talvez seja a maior dificuldade do que muitos cristãos hoje tenham, que é a questão de recursos. Eu acho que essa tem sido a principal dificuldade, que até tem dados levantados que a maior parte deixa o campo missionário por causa de recursos. A maior parte dos cristãos deixam de viver a palavra que Deus tem para eles por causa de recursos. E a gente não acredita que seja porque Deus ele não provê, sabe? Mas eu acho que é todo um contexto. sim. Das vezes a gente virar os nossos olhos, deixar, ao invés de nossos olhos ficarem em Cristo, a gente virar para as pessoas, virar para a nossa igreja, virar para os amigos, virar para as pessoas que a gente acreditava que pudessem cooperar com isso, não ajudar, eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que a gente ajuda um necessitado, né? A gente ajuda uma pessoa de rua. Sim. Mas não, missionários, eles não precisam de ajuda. Missionários, eles precisam de cooperadores, de pessoas que invistam em missão, né? Mas, segundo esses dados e segundo também o que eu vivi e ainda tenho visto os meus amigos, a maior dificuldade hoje no campo missionário é os recursos, é a falta de mantenedores. E quando você fala de recurso, a gente tem repetido aqui, Adonai, de que investir no reino é muito mais do que recurso. É tempo, é vida, é Uhum, dons, é talento. No entanto, a gente percebe que o recurso, ele é uma parte motriz desse processo todo, né? Então, como a gente estava comentando aqui antes de entrar no ar, a gente estava comentando de que se eu tiver todos os recursos do mundo para poder fazer missão e não tiver missionário, eu não faço missão. Mas se eu tiver todos os missionários e não tiver recurso, eu também não faço a é, missão. Significa dizer que precisam andar juntos. O meu tempo, o meu dom, o meu uhum, talento e o recurso. os Precisa seus estar tudo junto, tesouros. né? E qual seria, vamos dizer assim, o chamado? Eu vou te dar essa oportunidade de fazer talvez um alerta, né, para os cristãos que nos acompanham aqui do mundo inteiro a respeito dessa necessidade real que você viveu na pele Uhum. e seus amigos ainda vivem hoje, ou todos aqueles que fazem, a missão em outros lugares, sofrem hoje. Que tipo de orientação ou de chamamento você poderia dar para os nossos ouvintes? Fique à vontade. Pronto, eu acho que como a gente estava conversando e você falou sobre aí, eu até separei aqui aquele versículo que a gente comentou, que é Romanos 10, né? Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, esse versículo por si só, ele é o capítulo 10 de Romanos, versículo 14 e a parte A do 15. Então, aqui a gente está falando sobre uma necessidade, né? A necessidade de ouvir. Mas como vai ouvir se não tiver quem pregue? Mas como pregar se eles não forem? Mas como essas pessoas vão se elas também não forem enviadas? Então, aqui a gente está falando sobre como se fosse uma roda, né? Que ela Uma precisa de engrenagem, todos, né? a engrenagem. Ela precisa de tudo funcionando para que isso aconteça. Perfeito. O fim é qual? O fim é que a mensagem seja entregue, né? Depois que a mensagem é entregue, aí é com o Espírito Santo. Perfeito. A única coisa que o missionário faz é entregar a mensagem, né? Mas ele precisa de alguém por trás Que também coopere, que como você bem falou. coopere, não ajude. Essa palavra não existe, Perfeito. né? Porque, na verdade, quem envia é quem vai fazer toda essa questão. E quem envia é quem? É o Senhor, né? É o Senhor que chama, é o Senhor que se responsabiliza.
Mas aí, nesse processo que ele faz isso, ele faz um convite a todo mundo, né? Perfeito. Para enviar. Um convite para ir, um convite para enviar, um convite para manter. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver na própria palavra do Senhor que Jesus, ele tinha mantenedores, né? Verdade, A verdade. gente vai ver Eu lembro de Joana. exatamente, vai ter a outra Maria. Isso. Agora não me pergunte qual pra gente, são tantas, né? A gente pode se confundir aqui. Ok. Mas Jesus tinha mantenedores, e Tinha isso sim. às vezes são coisas que nos passa desapercebido. Verdade. E então muitas das vezes a gente tá no campo missionário. E interessante, Eduardo, desculpa Aham, interromper pode aqui. Olha, interromper. que Joana, Maria, elas cooperavam tanto que sobrava até tempo para Judas roubar. Então, mas aí é outra coisa, né? Ou seja, significa dizer que tinha recurso para manter eles, Tinha né? recurso. E assim, e o detalhe é o seguinte, é Tinha que o recurso. Ministério Terreno de Jesus durou 3 anos e meio. Ou seja, caramba, manter um camarada, uma galera de 13 pessoas, Jesus e os 12, por um período longo desse, de 3 anos, Aham, 3 anos e pouco, meu amigo, devia ser um recurso que chegava de maneira regular, exato. né? Poxa, porque eles viviam caminhando. Se a gente for fazer um tracejado daquilo que Jesus andou nas cidades que foi, que operou milagres, maravilhas e tudo mais, Jesus andou pra caramba. Andou. Ficou em muitos lugares e precisava comer sempre. É tanto que no encontro, né, da mulher samaritana ali em João capítulo 4, você percebe que os discípulos fizeram o seguinte: olha, vamos ali na cidade comprar pão. Ou Aham, seja, eu tava com dinheiro. estavam com dinheiro. Então, alguém mantinha, né? Então precisava Uhum, manter. Então, é uma precisava. parte importante do processo. E aí já entra em outra coisa, porque muitas pessoas, quando a gente tá nesse lugar missional, o que a gente mais ouve falar é: e trabalho? Vocês não conseguem trabalhar? E a gente pensa, como se trabalha, às vezes, em um ambiente que você tá de 7 horas da manhã até, às vezes, 8 horas da noite, 10 horas da noite, tipo assim, full time servindo. Por exemplo, a escola que eu participava, a gente tinha semanas que a gente tinha que estar lá às 8. Tinha semanas que a gente começou a ter programações durante todo o ano que tem que chegar às 7. Porque aí tinha leitura bíblica pela manhã. Então era uma escola que funcionava muito com a parte do discipulado. Uhum. Era exatamente isso, uma escola de treinamento e discipulado. Então, como é que a gente consegue trabalho em uma ocasião que você está o seu dia inteiro servindo, discipulando pessoas para que elas voltem para suas igrejas? Porque sim, aqui em Natal nem todos voltam muito, né? Muitos ficam por lá. Mas a gente tinha mais ou menos estimativa de 90% dos nossos alunos voltando para suas igrejas locais. E exatamente para chegarem lá e serem agentes de transformação, discipularem outras pessoas, depois essas pessoas enviariam novas pessoas, elas iam para outras nações. Hoje eu tenho mais do que 30 amigos, muito mais do que isso, que estão morando literalmente em outras nações. E tipo assim, são contextos totalmente diferentes. Tem um amigo sim morando nos Estados Unidos, fazendo obra lá, mas tenho muitos amigos também morando na África, morando na Europa, morando na Ásia. Então são contextos completamente diferentes. Mas voltando, a principal, né, o chamado é para que a gente possa realmente entender isso. Entender que sim, alguns vão, mas também tem uns que vão ficar e vão fazer parte disso, através como Joana e Maria fizeram na vida de Jesus, investindo financeiramente. Hoje tem muita gente, quando a gente convida a fazer parte, eu até falo, tem alguns irmãos da igreja que quando a gente falava com eles, eles faziam ofertas boas, sabe? Quando eu falo ofertas boas, tipo assim, ofertas de 500, até maior do que isso, mas faziam uma única vez. E são ofertas ótimas, porque vai suprir uma necessidade específica para aquele tempo específico. Mas o outro mês, as contas vêm novamente. Então, acho que mais importante do que a gente pensar em ofertar um montante de valor é ser, sabe, Regular. regular e fiel. Então, o que eu sempre falava, ó, não preciso ofertar R$ 500. Separa esses 500, sabe? Pega 100, investe durante 5 meses. Cada mês investe R$ 100 em missões. Ou envia R$ 50. E a maior dúvida, eu acho, das pessoas que não investem em missões hoje
E o que elas sempre falam, Adonai, eu não posso investir, porque na cabeça delas eu preciso investir um bom valor, porque eu vou ficar com vergonha se eu enviar só R$ 50, se eu enviar só R$ 10. Mas são essas ofertas, os seus R$ 10, junto com 50, junto com 100, vai se transformando naquele valor que você precisa. E no final das contas, está todo mundo investindo em algo que não é para o irmão Ivan, não é para o irmão Adonai, não é para a irmã Isabelle, mas é para o reino, sabe? É isso aí. Então, acho que a principal coisa a ser falada hoje, nesse convite que a gente está fazendo agora, é sim, de acordo com as suas possibilidades financeiras, você investir. Se a sua possibilidade hoje é investir R$ 100 mensal, investe R$ 100. Mas se a sua possibilidade hoje é investir R$ 1, e isso dificilmente uma pessoa não pode investir R$ 1, você investe isso. Uma igreja, por exemplo, que tem 1.000 membros, se cada um investir R$ 1, a gente tem R$ 1.000. R$ 1.000 dá para ajudar muito Exato. Mas a gente mensalmente. exatamente, exatamente. Mensalmente. Então a gente não precisa de montantes, a gente só precisa que uma pessoa entenda para o que ela foi chamada. Perfeito. E você que está nos acompanhando, vocês perceberam? Perceberam que tudo aquilo que foi falado até esse momento é para convidar você a pelo menos fazer duas coisas. Ou se disponibilizar e ter o coração inclinado a ir, a fazer, né, a cumprir o chamamento do Senhor, evangelizando, falando do amor e do reino dele, independente do local que ele incline seu coração a ir, ou contribuindo. E eu enxergo, Adonai, que não tem muita escolha, não. Ou é um ou é outro. Porque a mensagem precisa ser falada. É, Porque senão nós estaremos em desobediência. Isso é muito sério. Porque mesmo estando no gerúndio, a ordem continua imperativa. continua. Tem que fazer, não tem outra. Exato. Então, se a ordem continua imperativa, queridão, então você precisa ir. Ou cooperar com quem está indo. Então, de verdade, repense sobre isso. Porque se você não está fazendo, né? Se você está negligenciando, sinto muito lhe dizer, queridão, você está em erro. Porque, poxa, se você se diz cristão e diz ter o Espírito Santo de Deus, como que seu coração não se inclina para fazer algo como esse? Infelizmente é uma negligência que naturalmente cristãos têm, né? E eu falo isso com tristeza mesmo, mas é por causa de uma falsa mentalidade que o chamado missional é para alguns, quando na Uhum. verdade não, isso é Não, totalmente errado. O correto. chamado missional é para todos nós e Verdade. vai novamente nesse mesmo texto que a gente acabou de falar. Isso. Então, todos são chamados para fazerem a obra do Senhor. E claro, eu acredito na questão das esferas. Eu particularmente acredito nisso, principalmente nos dias de hoje, que é tão necessário pessoas, quando eu falo esferas, estou falando das partes da sociedade, né? Estou falando da esfera da família, estou falando da esfera da igreja, da esfera da educação, e nessas esferas em si. Eu acredito que a gente precisa se manifestar nessas esferas. Tem uma frase que é bastante conhecida, eu acho que por todo mundo, que é onde a igreja se calou, o inferno avançou, não é? Sim. Então é por isso que a gente está vendo tanta distopia e, na verdade, distorção, na verdade, a palavra é essa. A gente está vendo tanta distorção na sociedade hoje, na arte, no entretenimento, na política, porque se a gente for olhar para 10, 15, 20 anos atrás, o que é que se falava? Crente não entra em política. Crente não fala sobre política. Uhum. E como está a política hoje? Um inferno. Um inferno. A crente não entra na arte de entretenimento. Como é que está hoje? Uma bagunça. Uma bagunça. Então, eu acredito que a gente, como cristãos, nós devemos nos levantar nessas esferas para Concordo. trazer a luz do Senhor naquele lugar. Sim. Então, se o Senhor está lhe chamando se você tem esse chamado para o business, você é um homem de negócios, não tem por que você sair desse lugar. Permanece aí. Eu acredito que o Senhor lhe levantou nesse lugar para você abençoar, sabe? Para você trazer projetos que vão glorificar o reino. Amém. Mas você pode pegar parte desses recursos que o Senhor tem lhe abençoado e por que não devotar para missões, sabe? Devotar para a casa do Senhor. Então, acho que cada um no seu lugar pode contribuir fazendo o quê? O indo. Estou fazendo um projeto, vou fazer para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Vou fazer um trabalho, uma canção, por exemplo. Se você tem
essa vocação para a questão de música. Por que não, tipo assim, realmente enveredar nesse caminho, glorificar o nome do Senhor lá, como a gente tem visto tantas pessoas hoje fazendo isso, mas por que não parte desses recursos também não irem investirem no campo missionário? Verdade, isso é tão interessante que ó, eu lembro da história de William Colgate, ou Colgate, como Colgate. é, aquela pasta que você tem em casa, Colgate. William Colgate. É, ele chegou em vida a doar para a questão missionária e da questão da expansão do Evangelho do Reino 90% do seu lucro na empresa. Ou seja, ele não dava 10, ele dava 90. Ele chegou a fazer isso. Né? Depois de sua morte, algo foi modificando e tudo mais, mas eu me lembro que ele construiu centenas de igrejas ao redor do mundo com recurso que veio da indústria Colgate. Né? Uma das quais eu falo é a Igreja Batista da Capunga, lá em Recife. Uma igreja linda, linda, que tem um órgão maravilhoso. A igreja é maravilhosa. Não, foi construída com a grana do William Colgate, Uhum. que entendia a necessidade de investir para que o Evangelho do Reino fosse propagado. Numa época em que Recife estava tomada pelas religiões afrodescendentes. E tinha muita onde eles entraram. Então, o evangelho se fixou ali e muitas vidas foram abençoadas, né? Então, eu que vivi lá em Recife por mais de 30 anos, eu vi aquela igreja ser instrumento para a glória de Deus por muito tempo, né? Isso porque alguém entendeu Por a causa de um necessidade de investir. investidor. Exatamente, por É, conta de um investidor. é. Então, a gente precisa, não tem como estarem separados. A questão do ir e do cooperar contribuindo. Uhum. Tem que estar junto. Mas, concluindo esse pensamento de alertar nossos irmãos e nos rememorar a importância do contribuir, como você entendeu ou enxergou que o violino, como você bem falou, né, bacharel em violino, contribuiu ou contribui, né, para a questão de evangelizar. Como é que você já evangelizou ou trouxe isso para a questão do reino? Tá, o violino é um talento, né? Sim. Então, como já diz aqui o podcast, né? É usar realmente todos os talentos ali, recursos de tempo, os talentos, os tesouros para realmente investir. E o violino por si só ele acaba chamando a atenção, né? É verdade? E então, não teve nenhuma viagem missionária que eu fiz que eu não levei meu violino. Não teve nenhuma. E eu lembro que eu sempre não pareço. Aí meus amigos vão falar isso, mas eu tenho muita timidez para muita coisa, muita mesmo. Embora não pareça, porque eu consigo vencer bem isso. Mas por dentro eu fico me tremendo, minha voz embarga, inclusive nesse momento já um pouquinho embargada, natural, mas não é algo que eu deixo me vencer. E todo mundo, quando eu ia fazer viagens, eles falavam, "Dunai, vai levar seu violino?" Dentro de mim eu tava, vou levar. Mas quando me chamavam para alguma coisa, a minha resposta sempre era, não sei, vou ver. Porque de fato andava nesses dois pensamentos, e aí venço ou não venço. E tinha muito temor de homens, medo do que as pessoas iam achar, porque no contexto da faculdade, tudo que você faz, laboratório, aula, música, o tempo todo é apresentação e julgamento, nota ali, né? De como é que tá, tipo assim, seus amigos, os coxinhas, tipo assim, alfinetando, nossa, está desafinado, isso aqui. Então, era esse contexto. Mas eu sempre levei e isso atraía bastante, né? Principalmente eu acho que o meu grande romper em missões com o violino foi em Jardim Gramacho. Não sei, tem uma novela bastante conhecida que é aquela da Mãe Lucinda, né? Avenida Brasil, Sim, que sim. ganhou o mundo essa novela. A gente foi nesse lixão, nessa comunidade. Que assim, é um lixão desativado, mas que na verdade não é tão desativado assim. O lixão continua funcionando, pessoas continuam se alimentando dessa fonte de renda lá, comendo comida estragada, mas eu fui nesse lugar, levei o violino e lá tinha muitas crianças, né? Crianças que nunca tinham visto um violino em si. E isso chamou
tipo assim, chamava a atenção delas. Então fui, toquei, alguns aceitaram a Jesus, tive a oportunidade de voltar lá, eu acho que 2 anos depois, foi 2 anos depois, pessoas que tinham aceitado lá atrás estavam firmes e agora trabalhando na obra. Que coisa linda. No mesmo projeto que a gente trabalhava, essas pessoas agora eram nossos contatos, né? Pessoas que nos recebiam para naquele lugar. Então, eram as experiências assim que a gente tinha e que eu tive o privilégio assim de sempre estar com o meu violino vivenciando isso. Que maravilha. E de verdade, né? Como é um instrumento de harmônica, né? Como é um instrumento que gera uma questão muito interna de calmaria pelo som que é emanado do violino. Então, quando você dá a primeira nota, que as pessoas ouvem aquele barulho, aquele som, é, 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 que, rapaz, reverbera de uma maneira tão tranquila no coração das pessoas que elas são de fato atraídas, né? E isso acaba sendo, vamos dizer assim, a arapuca perfeita, Arapuca perfeita. a arapuca perfeita para poder você ali derramar o Senhor na vida Uhum. dessas pessoas através da palavra. E assim, Adonai, e a fotografia. Vocês não viram? Mas antes de começar aqui, ele estava aqui com o celular dele, ó, fazendo foto e tal. Queridão, na Bíblia diz que Deus entregou um talento para um, dois para outro e cinco para outro. A Bíblia não fala que entregou 7 ou 8, mas eu acho que esse camarada aqui tem uns 6. Não tem condições. Aí o cara bate foto. O cara não bate foto, não. Ele consegue mostrar aquilo que nossos olhos naturais não conseguem ver. Eu vejo algumas fotos dele, alguns trabalhos que ele faz, e eu falei, esse cara foi achar essa imagem aonde, pelo amor de Deus? Como é que foi essa questão da fotografia, Donai? Começou lá na igreja também, né? Lá na igreja tinha dois amigos que trabalham com fotografia hoje, em Natal, fotografia de casamento, que é o Davli e o Nemias Amaral. Então, eles já trabalhavam com isso, eu tirava foto na igreja, mas eu sempre ia fazer luz no casamento com eles. E acabava que eu ia pegando meio que o olhar deles durante o ensaio, né? Ia vendo ali, e depois eu passei a trabalhar numa empresa que não precisava de tanta experiência, e foi lá que eu realmente desenvolvi. Então, eu lembro que assim que eu cheguei, como eu já tinha essa visão que não pertencia a mim, né? Sim, sim. Então, para mim foi rápido fazer fotos lá. E depois foi aperfeiçoar. Mas eu não falo que fotografia é, é algo que eu faça tão bem. Eu acho que eu faço fotos boas, mas é meio que um hobby mesmo. Eu acho que a parte melhor vai ser o violino mesmo. Mas assim, conseguiu somar isso também dentro da questão de missão, alguma coisa nesse Lá, sentido? lá sim, não. Porque em missões a gente precisa sempre fazer, é, dar um feedback, né? Para os nossos mantenedores, para eles verem o que é que a gente está gastando, os recursos que eles nos mandam, né? É uma forma de prestar contas. Perfeito. Então, acho que servia mais nesse quesito, assim, de eu registrar, fazer algum vídeo ou outro e mandar para eles e postar nas minhas redes sociais o que estava acontecendo, mas não era algo que eu usava tanto assim na missão em específico. Entendi. De certa forma, acabava sendo sim um instrumento Sim, positivo, sim, né? era. Porque antigamente, quando não se tinha esse recurso, era apenas mandando carta É. ou E eu talvez acho que não um só para fax. mim. Eu agora lembrei, não era só um recurso positivo para mim, mas era muito útil para todo o meu time, porque todos me pediam. Então eu tirava no final, tinha a dona envia tal foto, envia tal vídeo. Então todos os dias eu tinha que ir lá enviar. Quando não enviava, aí vinha o xingamento. Mas eu acho que nesse aspecto foi muito bom ter, Que ter essa maravilha. habilidade lá. Então, de certa forma, cooperou bem É, para isso, cooperou. né? E assim, Adonai, e para quem quer evangelizar ou fazer missão, qual dica ou qual orientação você poderia dar para a gente? Eu acho que é o que a gente tem conversado esses últimos dias na nossa igreja, né? Como o Ivan falou, eu sou líder do departamento de evangelismo, o braço de missões da nossa igreja aqui em Natal.
E algo que eu sempre falo quando a gente vai fazer o convite para o pessoal fazer parte das ações é entender que a gente vai ter gente com toda a bagagem. Pessoas que acabaram de conhecer a Cristo, pessoas que já estão há anos, mas também nunca foram para o evangelismo, e de pessoas que também já têm bagagens. Para essa, tudo ok. Mas para quem não tem e tem esse na verdade, não é um travamento, mas tem essa pulguinha atrás da orelha. Será que isso é para mim também? O que a gente sempre fala é, quando a gente olha para toda a Bíblia, a gente não vê pessoas preparadas. A gente vê pessoas muitas vezes só disponíveis. E ao longo do caminho, Deus vai preparando, né? Isso. Eu gosto muito de citar Moisés, quando Deus chama ele. Ele é uma pessoa que se vê totalmente despreparado. Deus mostra todo o plano que ia fazer para libertar o povo do cativeiro. E depois que Deus demonstra o poder dele, fala tudo, se apresenta pela primeira vez, que isso ele ainda não tinha feito, falando que ele era o Yahvé, né? Moisés, ele para diante de Deus e ele fala o quê? Deus, pode enviar outro? Porque eu sou um homem que tenho dificuldade nos lábios, né? Tenho uma língua pesada. Acredita-se que podia ser a gagueira, né? Que ele tinha. Mas Deus olha e fala: Não, tudo bem, você tem essa dificuldade, não sou eu que faço todas as coisas, eu posso fazer, assim como eu fiz a sua boca, eu posso refazê-la novamente. Mas Moisés, ele insiste na dificuldade dele e fala: Deus, envia outro. E Deus fala: Tudo bem, você quer ficar com sua dificuldade? Venha com sua dificuldade. Eu vou continuar usando você. Está disponível? Venha, fica com a sua dificuldade, eu levanto outro homem para lhe ajudar. E Deus vai lá e levanta Moisés como o maior líder que a história já conheceu, né? Então, o que eu percebo, não só através da vida dele, assim como de outros homens, Josué, Caleb, todos eram homens que estavam disponíveis para o Senhor, disponíveis para o Senhor, né? Então, a principal dica é isso, não importa o seu nível de conhecimento bíblico, não importa quantos anos você esteja na igreja, Deus vai lhe usar com o que você tem. É igual o próprio Moisés novamente. Deus mostra tudo, né? E pergunta: o que é isso que você tem nas suas mãos? Ele fala: um cajado, né? Então Deus vai lá, joga o seu cajado no chão. Ele vai, a gente conhece a história, vira uma cobra, depois ele pega de novo e retorna para o cajado. Mas eu percebo que Deus ele sempre vai usar duas coisas. A nossa disponibilidade é a primeira, e segunda coisa, aquilo que a gente tem na nossa mão. Se o que eu tenho é pouco, Deus vai usar aquele pouquinho e vai fazer como o- os, os dois pães e os três peixes, né? Cinco. Perdão, cinco pães e dois peixinhos. Gente, tá vendo aqui, ó, a gagueira já. Mas aí Deus, ele sempre vai usar isso. Se é pouco e ele precisa que seja muito, ele faz multiplicar. Mas se é só aquilo, ele faz só aquilo. Não importa, porque na verdade é, é ele que vai fazer no final das contas. É isso aí. Ele só quer que você faça parte. Então, se hoje, Adonai, eu não sei o que falar, tudo bem. Você sabe dar um sorriso, sabe apertar uma mão, sabe dar um abraço. É isso. Já ouvi tantos testemunhos de pessoas que chegaram no evangelismo, não tinha nada para falar e só deram um abraço. A pessoa chegou e falou: Eu só precisava hoje disso. Foi Deus que lhe enviou para me dar esse abraço. Ah, eu só precisava de um sorriso. Recebi esse sorriso. Então, Deus ele sempre vai usar aquilo que a gente tem nas nossas mãos. É verdade. E isso é tão incrível que Deus, quando nos chama, ele não exige. Olha, preciso de você, você venha com curso disso, que você venha formado naquilo, que você venha formado naquilo outro, e depois disso eu vou usar você. É, Não, você acabou de citar vários exemplos. Porém, né, a gente sabe que Deus também usa aqueles que são muito sim, preparados, sim. né? A exemplo do Paulo, né? O É, apóstolo Paulo era alguém muito preparado, exatamente. falava vários idiomas, tinha duas nacionalidades e atingiu certo tipo, né, de pessoas, ao contrário de Pedro, que foi muito usado também, mas tinha suas limitações. Significa dizer que Deus conta com todos. É. Basta estar disponível e vir com aquilo que você tem na mão. E se você não tiver,
ele pode lhe dar. É A gente verdade. vê isso, por exemplo, eu gosto muito dessa história. Eu gosto de Moisés porque dá para usar Moisés de todas as formas possíveis. Mas a gente, nesse contexto que eu falei, a gente vê Moisés, ele colocando o idioma como a sua fala como uma dificuldade para fazer aquilo que Deus queria, né? Sim, Para obedecer o chamado de Deus na vida dele. Ele usa a fala como esse empecilho. Só que lá na frente a gente vai olhar uma outra parte da história que a língua também podia ser um empecilho, que o falar também podia ser um empecilho, para cumprir aquilo que Deus queria, que é onde? Em Atos 2. Em Atos 2, o contexto, né? As festas lá acontecendo de Páscoa, tudo mais acontecendo. Tinha pessoas de várias nações, sim. tinha lá os discípulos e o pessoal que com eles andava, né? Reunidos até que do alto fossem revestidos, eles são revestidos, mas como é que aqueles homens, que em sua maioria eram galileus, homens sem de pouca instrução, baixa instrução, que segundo eles mal sabiam falar, né, porque vinha de uma linhagem helenista, né, o seu idioma já era um pouquinho diferente, eles falavam que não era o idioma original, né? Então, como é que aqueles homens de baixa instrução iam evangelizar para outras nações? Então, o que era o idioma, eles não tinham, mas Deus ele envia. Então, a gente vê vários contextos. A gente vê Deus usando aquilo que eles têm, mas quando eles não têm, como eles estavam disponíveis, Deus dá. Derrama sobre eles as línguas e aqueles que eram de outras nações começam a ouvir o quê? Eles falando no seu próprio idioma. Então, se a nossa preocupação é se eu tenho ou se eu deixo de ter, eu só preciso estar disponível. E claro, vai ao longo desse processo da disponibilidade, eu estar preocupado sim com o que eu preciso ter também, mas em qual aspecto? Deus, eu ainda não tenho isso, mas se eu estou entendendo que o Senhor está me chamando para tal coisa, eu começo a me preparar para isso. E ao longo desse caminho, aí você vai descobrindo com Deus. Deus ele vai lhe usando com o que você tem. Se for necessário a mais, algo a mais, como foi no caso dos discípulos nesse contexto em Atos, se Deus ele quiser, ele já coloca aí na bagagem e é uma coisa a menos para você se preocupar. Mas é com o que você tem, é a sua disponibilidade. Que maravilha. De verdade, Adonai. Eu passaria a noite toda conversando sobre isso. É muito bom falar do Senhor e falar com alguém que vivencia isso e que tem muito para nos passar é maravilhoso. Mas onde nós encontramos, onde nós podemos encontrar a sua história, o que você fez, o projeto que você está à frente hoje, que é o Advec Street, onde é que a gente pode ir encontrar? Onde pode me encontrar, rapaz? Eu acho que no material eu tenho pouquíssima coisa. Eu tenho uma coisa ou outra postada nas redes sociais, eu não sou tão bom com isso. Eu posto aleatoriamente uma vez na vida alguma coisa de futuro, mas eu acho que é só no dia a dia mesmo. E o Advec Street tem Instagram? O Advect tem Instagram, né, da nossa igreja. É só pesquisar lá Advect Street, vai aparecer lá. E tem os trabalhos que a gente está fazendo. É um departamento novo, consequentemente é uma rede social nova também, né? Na verdade, é um perfil novo nessa rede social e que aos pouquinhos a gente está alimentando. A gente está vindo com alguns projetos bem bacanas, que nesses próximos dias aí o pessoal vai ter acesso de testemunhos, coisas que estão acontecendo. Já tem alguns testemunhos de alguns evangelismos, mas eu acho que a forma mais próxima realmente de entender o que está acontecendo é através do perfil da igreja mesmo. Tá. Então, dito isso, nos deixe, por gentileza, dona Naim, uma palavra de encorajamento em relação a essa vivência ou a esse chamamento, para que nós, de alguma forma, seja despertado pelo Senhor a estar obedecendo a uma ordem que ele já nos deu. Tá? Eu acho que é tudo isso que a gente conversou. E a principal coisa, se for fazer uma síntese, é estar disponível. De que forma? A nossa maior preocupação precisa ser todos os dias só pensar, Deus, onde é que eu preciso estar hoje? O que é que eu preciso fazer hoje? Qual é a forma que eu tenho para melhor te amar hoje? E eu acredito que a partir desse momento, dessa linha de pensamento, dessa preocupação da gente estar no centro da vontade de Deus, as coisas vão acontecendo. Eu tenho muitos amigos, e quando eu falo muitos, eu não estou brincando,
que se preocupam com isso, tanto amigos como conhecidos se preocupam, Adonai. E se um dia Deus me chamar para abandonar uma faculdade, para abandonar o meu trabalho, o que é que eu faço? E o que eu sempre respondo para essas pessoas, você não precisa se preocupar com isso. Deus, ele é o maior interessado com que a gente viva o nosso chamado, com que a gente viva o propósito no qual ele nos chamou. Então, quando se for chegar um dia que Deus vai pedir algo de você, para você ir para um outro lugar, para você abrir mão de alguma coisa, ele vai se preocupar com isso. A nossa maior preocupação hoje deve ser somente amar a Cristo. Nesse processo, se eu estou atento a ouvir a voz dele, nesse processo ele vai me falando as formas que eu tenho para amá-lo. Que se é indo na padaria para entregar uma palavra para atendente, se é indo no supermercado, se é pegar um ônibus, às vezes até hoje eu não vou no meu carro. Eu vou pegar um ônibus. Como eu já vi testemunhos sobre isso. Ah, hoje eu vou passar em tal lugar que nem faz parte da minha rota. Se a gente está preocupado a estar nesse lugar de ouvir a voz do Senhor, ele vai moldando o nosso direcionar, ele vai moldando os nossos passos. E no final das contas, a gente vai estar exatamente no lugar onde a gente deve estar. Porque a nossa atenção vai estar nele, o nosso olhar vai estar nele, os nossos ouvidos vão ser para ele. Que maravilha. Que, que, que palavra de encorajamento. Eu creio nisso. E, de verdade, agora, para esse momento, nos resta, e eu queria pedir para que você pudesse fazer isso, Adonai, pudesse orar por nós, por ousadia, sensibilidade e criatividade evangelística. Porque acredito que a gente, muitas das vezes, vive em uma inércia espiritual gigante. A gente vive como ativistas, trabalhando de maneira automática, sem ser proposital. A gente tá lá na igreja servindo, faz um monte de coisa, só que as pessoas estão perecendo porque a gente apenas está trabalhando ali e não tem a sensibilidade de ouvir, né, o que o Senhor quer de fato direcionar, quer falar. E às vezes até Deus fala, você até está sensível, mas lhe falta ousadia. Lhe falta, né, aquela decisão de ir. Deus chamou, né? Você citou Moisés, você gosta de citar Moisés. São Moisés, Deus chamou, Deus ia se responsabilizar e ele estava querendo recuar. Não estava com uma ousadia de seguir em frente no chamamento do Senhor. Seria uma oração direcionada em relação a essas coisas, para que o Senhor assim o faça, não só conosco, mas com todos aqueles que estão ali nos acompanhando. Amém. Se Deus chama, ele se responsabiliza, né? Senhor, nós oramos, Senhor, nesse momento, Senhor, por todas as pessoas que estão ouvindo, Senhor, essa mensagem, estão ouvindo essa conversa, Sim, Senhor. Senhor. Nós oramos para que o Senhor tire o medo, Senhor, para que o Senhor coloque paz no seu coração. Amém. Senhor, não a paz que o mundo pode dar, que o mundo pode oferecer, Senhor, mas a tua paz, Senhor. Sim, Deus. Eu oro, Senhor, por pessoas que estão ouvindo essa palavra, Senhor, que estão com seu coração queimando, Senhor, para viver experiências contigo. Estão queimando, Senhor, para entenderem, Senhor, qual é o próximo passo que elas precisam dar, Senhor. As pessoas, Senhor, que estão com desejo ardente, Senhor, de estar no centro da tua vontade, Senhor. Eu oro, Senhor, não porque é um desejo do meu coração, porque é um desejo do coração do irmão Ivan, Senhor, mas porque nós acreditamos que esse é o desejo do teu coração, Senhor. Verdade, se comunicar Deus. com os teus Sim, filhos, Senhor, Senhor, é para verdade. que eles vivam a tua vontade, Senhor. Então eu oro, Senhor, para que a maior preocupação, Senhor, dessas pessoas, Senhor, possam ser todos os dias, Senhor, te amarem, Senhor. Todos os dias ouvirem a sua voz, Senhor. Então eu oro, Senhor, para que elas tenham um aguçamento, Senhor, nos seus sentidos, Senhor, espirituais, Senhor. Aguça, Senhor, os seus ouvidos, Senhor, para ouvirem a sua voz, seus olhos para enxergarem aquilo que o Senhor está fazendo. Aguça o seu coração. Eu oro, Senhor, para que a sua presença e aquilo que o Senhor está fazendo, Senhor, não passe desapercebido, Senhor, de todos Sim, nós, Senhor. Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela tua paz, conduzindo essas pessoas, Senhor, a viverem, Senhor, aquilo que o Senhor tem chamado. Eu oro, Senhor, por projetos, homens de projetos, Senhor, que estão ouvindo essa Sim, palavra, Senhor. Senhor, essa conversa. Eu oro, Senhor, para que eles possam ser encorajados, Senhor,
todo projeto, Senhor, que o Senhor colocar no seu coração, eles não possam, Senhor, terem medo, Senhor, de darem os passos que necessitam, Senhor. Eu oro, Senhor, por conexões, Senhor, dos céus, Senhor, sobre Amém, essas pessoas, Jesus. Senhor, servos e homens temente ao Senhor de negócios, Senhor, fazendo conexões, Senhor, também com esses homens. Eu oro, Senhor, por portas abertas, Senhor, portas, Senhor, que vão abençoar, Senhor, essas pessoas, Senhor. E, Senhor, em nome de Jesus eu oro, Senhor, para que cada um de nós possamos entender, Senhor, que nós fomos chamados, Senhor, para uma coisa, Senhor. Te amar e fazer o Senhor conhecido, Senhor. Então eu oro, Senhor, que possamos entender de uma vez por todas que o nosso maior ministério, Senhor, é te fazer conhecido, Senhor, e te amar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Que você possa compartilhar, que você possa curtir, que você possa comentar, que você possa espalhar tudo que você ouviu até aqui. Porque Deus, Ele conta conosco. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Estivemos aqui com Adonai Amorim no Discípulos Podcast no quadro Investidores do Reino. Deus abençoe vocês. Até o próximo episódio.